Ainda sobre a questão da fidelidade à ficante, fidelidade, exclusividade ficante, vale pensar o seguinte: se há alguém a quem você deva ser fiel, é a você, né? Você não tem uma pessoa ali, você não tem um compromisso com ninguém, então não tem por que ter grandes outras questões. Como eu disse no vídeo anterior, ficante é ficante, que nós somos nada, ficantes. Então, se é para você ser fiel a alguém, seja fiel a você, seja fiel à sua vida, seja fiel às suas escolhas, seja fiel à sua vida no sentido de invista em você, invista no seu trabalho, na sua profissão, na sua área, estude, curta a sua vida, tenha amigos, viaje, faça o que te dá prazer. Ir ao cinema, teatro, dançar, curtir a família, curtir os amigos, ler, até dormir. Mas invista em você, porque no final, quando você não tem... Falando nessa questão de relacionamento, na história do ficante, né? O recorte aqui é o ficante. Não seja exclusivo a quem não tem nada, mas sim seja muito exclusiva, invista e seja fiel às suas verdades, às suas convicções, aquilo que tem importância, sentido e significado para você, aquilo que é relevante e que vai te levar ao passo seguinte, porque ficante vai te levar aonde, né? Para onde? Então invista em você, mas ficante, o dia que vocês, pessoas, mas em grandíssima parte são mulheres, não é uma questão de puxar para um lado ou puxar para o outro, mas isso é um fato. Contra fatos não há argumentos. Mesmo porque, se fôssemos olhar para o outro lado, né? E aí justifica porque mulher tem tanto esse comportamento de exclusividade, a fidelidade à ficante. Se for olhar para o lado do homem, o homem realmente ele não tem esse comportamento de ser fiel à ficante. Ele fica com quantas aparecerem, quantas forem interessantes a ele, para que fique com elas. Não que não exista, mas é uma raridade, assim. Na verdade, eu acho que eu não conheço nenhum ficante exclusivo à mulher, mas eu conheço uma infinidade de mulheres com exclusividade à ficante. Então, se é para você investir em algo, em alguém, invista em você, porque aí sim você vai ter retorno. Aí sim você vai ter vantagem. Caso contrário, você vai dar com os burros na água. Essa é a verdade. Então, presta atenção, menina. Presta atenção, menina. Acorda. Invista em você. Seja fiel a você, seja leal a você, seja exclusiva aos seus interesses. E caso isso mude de figura, né? Caso as coisas tomem novos contornos, aí sim a história muda, aí a gente vira a página e começa um novo capítulo numa folha em branco. Caso contrário, vai investindo ali, ó, ad eternum, dia e noite, noite e dia, em você. Porque a gente entra numa outra questão que as pessoas falam assim:
Eu sempre falo isso, tem uns 500 vídeos aqui que eu falo sobre isso. E agora que eu me dei conta que a TV tá ligada, não sei nem se tá interferindo aqui a conversa. Pra ver o quanto eu presto atenção na televisão, né? Mas... eu quero uma pessoa interessante, né? Que eu quero um cara assim, eu quero um cara interessante, que seja assim, assado, eu não sei como, não sei como, não sei como, não sei como. E eu sempre falo o seguinte, para que essa pessoa interessante se interesse por você, você tem que ser uma pessoa interessante, para que tenha pessoa interessada em você. E é uma via de mão dupla, né? Vale para você e vale para outra pessoa. Porque se a outra pessoa é interessante, ela só vai se interessar por você se você também for interessante. Porque em caso de você não ser uma pessoa interessante e você não tiver nada a oferecer, e esse nada significa um diferencial, porque tem 30 mulheres para cada homem. Então, se você não tiver um diferencial, vai ser mais do mesmo, né? E a gente sabe que a coisa não é bem assim. E aí a pergunta que não quer calar, né? Qual é esse diferencial? Como é que eu vou me diferenciar de todas as outras? Tem muitos fatores. Há quem fale ou quem vá dizer, é beleza. Beleza é subjetivo, né? E tem para todos os gostos, então tá tudo certo. É sexo. Sexo é muito importante, mas não segura ninguém. Beleza menos ainda, né? Beleza entra na minha área do capital erótico e eu sempre falo que beleza abre portas. Muitas portas, todas as portas, mas não fecha negócio. Então, só é importante até ali, os primeiros segundos, né? E depois você precisa ter conteúdo. Então, não é a beleza, não é o sexo, mas é um conjunto de muitos fatores, né? É autoestima, uma pessoa bem-humorada, porque o contrário disso, ninguém suporta, nem a própria família, nem amigos, quiçá, né, um relacionamento romântico, amoroso, íntimo, não suporta ficar ao lado de uma pessoa mal-humorada. É repelente, sabe? Cara feia, bicuda, áspera, ácida. Não dá para ficar nem por 5 minutos perto. Imagina dividir uma vida. Então, não rola. Então, claro que ninguém é bem-humorado 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas a gente precisa cuidar, né? E também tem a outra questão. Uma pessoa que é constantemente mal-humorada, ela precisa buscar uma ajuda profissional, né? Para entender o que está acontecendo e como é que ela se livra disso, como é que ela vira a chave. Porque problemas, e com certeza tem gente que vai falar assim, mas se tivesse os problemas que eu tenho, eu duvido que teria bom humor. Problemas, todo mundo tem. Maiores, menores, mais severos, enfim, mas todo mundo tem. O que de repente o outro olha e fala, isso nem é problema. Para o outro que está ali no olho do furacão,
Aquilo é um problema que você fala, misericórdia, como é que eu saio disso? Então não dá pra gente metrificar o problema alheio. Agora, não dá pra gente focar ou investir. Tem gente que quase que investe no mau humor, na aspereza, na agressividade, na comunicação violenta, na falta de jeito, de tato, de simpatia, por conta dos problemas que vão existir sempre. Você resolve um, aparece dois. Eu falo que e tem fases na vida que parece que piora a situação, né? Mas tem momentos na vida que parece que brota problema assim do bueiro. E a gente precisa investir na alegria, na felicidade, no bom humor, na cumplicidade, na amizade, enfim, é um conjunto de muitos fatores que faz com que a gente invista, né? Que a gente conquiste primeiro o nosso espaço, primeiro a nós mesmos. Tem muita gente, muita gente que quer conquistar alguém, quer conquistar um relacionamento e ela investe no outro e ela não investe nela. E aí, sabe o que acontece? Nada, porque ela não investiu nela, porque ela estava investindo no outro. E quando eu não invisto em mim, o que é que eu ofereço ao outro? E se eu invisto no outro, se eu acho que o outro vale a pena, é porque realmente ele construiu algo e que a gente olha e reconhece ou enxerga o valor. Na verdade, o reconhecer e o enxergar são coisas diferentes. Às vezes a gente enxerga, deseja, e aquilo é a parte mesmo. E o reconhecer é quando a gente também tem aquilo que tem valor e que a gente sabe disso. A gente e isso vai fazendo vários recortes, né? Como é que como a gente é tratada, como a gente aceita ser tratada, como a gente admite ou não ser tratado, a gente ensina o outro como é que a gente quer, espera, deseja, aceita ou não ser tratado. Se é de qualquer jeito, se é com... Enfim, tem muitas questões aí e a gente, muitas vezes, sem perceber, vai mostrando para o outro. Pode me tratar de qualquer jeito que tá tudo bem, né? Então, claro que a gente não precisa criar inimizades, claro que a gente não precisa ser áspero com a outra pessoa, porque as coisas não estão fluindo, acontecendo como a gente esperava, ou como a gente espera. Mas, muitas vezes, os sinais estão aí e a gente enxerga ou não, a gente reconhece ou não. E o outro vai perdendo valor, porque na verdade é a gente que agrega valor ao outro, né? As coisas que o outro tem, que o outro mostra, a forma como o outro nos trata, enfim, bem ou mal, né? Para um lado ou para o outro. E muitas vezes a outra pessoa nem é tudo isso. Tem lá seus valores, seus méritos, obviamente. Mas, até por isso a gente se encantou por ele, né? Ou por ela. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja tudo isso. Muitas vezes, esta construção, esse todo, esse Deus grego, foi uma construção nossa.
A pessoa era fantástica, mas não era tão fantástica assim. Não era tudo isso. Então, e aí nas pequenas pisadas de bola, é uma hoje, outra amanhã, é uma palavra aqui, é outra lá, é uma pisada de bola aqui, é uma promessa ali que não é cumprida, é um acordo que não é cumprido, é um combinado que não é cumprido, é uma palavra atravessada, é um comportamento inadequado. A gente vai juntando todas essas pecinhas e chega uma hora a gente fala, esse quebra-cabeça não monta mais. Esse jogo nesse tabuleiro, as peças se perderam. Então, aí a gente olha nesse determinado momento e fala, nem era tudo isso. E muitas vezes, muita gente fala assim, tá desdenhando agora, por isso, por aquilo. Não, não é menosprezando, mas é que às vezes, ou em algum momento, né, cai a ficha. E você fala, caracas, eu enxergava aquela pessoa como um deus grego. E na verdade, agora sim, olhando, né, ali, a bem da verdade, não era tudo isso. Mas, como eu estava muito encantada, né, o encantamento, a fase do encantamento, eu enxergava tudo muito, 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 muito superior ao que de fato era. E aí a culpa é do outro? Não, é nossa, né? Porque a gente construiu aquela sumidade e a pessoa simplesmente tinha lá seu valor, sua importância, óbvio, mas as pisadas de bola, sabe, essas pequenas atitudes, comportamentos foram ruindo tudo aquilo que foi construído. Aí a gente percebe que aquele castelo que a gente construiu, ele tinha alicerce fincado na areia. E aí a gente vai dizer que a culpa era do outro, que a culpa é do outro, foi do outro? Então, não. Foi nossa que no desejo de ter aquela pessoa, de estar com aquela pessoa, de ficar com aquela pessoa, a gente superestimava cada um dos detalhes, dos comportamentos, das falas, das conversas, dos gestos, e nem era tudo isso. E quando a gente fala nem era tudo isso, não é fazendo pouco caso, que é aí que a coisa pega, né? Porque as pessoas acham que estamos fazendo pouco caso. Não é pouco caso. De fato literalmente, nem era tudo isso. A gente é que criou tudo aquilo. Então, se é para criar tudo isso, tudo aquilo, investir, antes de investir no outro, seja lá quem for esse outro, outra, mas invista em você. Porque aí, ainda que as coisas desmoronem, vai estar você com você. E quando a gente fica com a gente, não tem como dar errado. Então, se é para investir, tempo, empenho, dedicação e tudo mais, primeiro em você. Porque depois que você estiver completa, inteira, entre aspas, porque nunca estaremos, estamos sempre em construção, somos sempre incompletos, mas estaremos semi-completos, né? Semi-construídos. E aí a gente vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena eu investir em mim. E quando você está num relacionamento e você
investe tudo no outro e de repente, sei lá por que cargas d'água, tudo desmorona, o relacionamento acaba, a pessoa vai embora, o ficante desaparece mesmo de vez, e aí a pessoa que investiu no outro e não em si, ela fala, perdi tudo. E agora? Né? Aí ela olha para um lado, para o outro, para frente, para trás, ela não enxerga nada. Nem ela, porque tudo se tornou um grande vazio. Agora, quando ela investe nela, ainda que abra uma fenda no solo, ela fala, bom, me lasquei, mas eu sei como sair disso. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês, já mostrei outras vezes. Aqui, né, o Você é Possível, o livro que eu escrevi em coautoria, tá aqui o meu capítulo, e o título dele, olha aqui, Perdi o chão, mas tinha lastro. Minha história, é isso. Perdi o chão, mas tinha lastro. Eu também já perdi o chão, mas eu sempre investi em mim. Sempre investi em mim. Nunca deixei de investir em mim. Então, quando eu perdi o chão, eu falei, isso não é o fundo do poço. Eu não desabei. Eu levei um escorregão. Sabe aquele que você leva um escorregão, você fala, ai, deixa eu ficar sentadinha aqui, deitadinha, esparramada no chão por um tempo que você não consegue nem levantar, sabe? Fazendo analogia de fato com um tombo. Que a pessoa fala, vem alguém e fala, levanta! Você fala, não, peraí. Ai, tá doendo tanto que deixa eu curtir a minha dor aqui por algum tempo, né? Mas você não vai ficar ali. Você sabe como levantar, sabe? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso. Perdi o chão, mas tinha lastro. E eu não escrevi tirando do nada. Eu escrevi porque, aliás, o que eu falo, o que eu escrevo, o que eu palestro, o que eu dou de entrevista, é isso, né? São histórias e experiências, e até por isso eu entrei nessa área, são histórias e experiências que eu passei, que eu vivi, dores, dissabores, tudo isso faz parte. E a gente cresce, não fossem os reveses da vida, a gente não ia crescer, né? A gente ia ficar sempre no mesmo lugar, porque na zona de conforto ninguém cresce, a gente fica confortável. E num lugar confortável, a gente vai ficar ali, deitadinho, quietinho, esperando, né, sombra e água fresca e nada mais. Agora, quando você está num lugar incômodo, numa situação incômoda, com um sentimento incômodo, seja lá com o que for, você fala, isso aqui não tá bom, preciso dar um jeito, peraí, deixa eu virar pra lá, deixa eu virar pra cá, deixa eu pegar mais uma coberta, deixa eu ligar um ventilador, deixa eu comer alguma coisa, deixa eu beber, deixa eu... sei lá, né? É na crise que a gente cresce. Então, os reveses da vida, as rasteiras da vida, a gente precisa entender o que é que a gente quer. A gente quer chorar e lamentar para sempre? Ou a gente vai chorar e lamentar e falar, tá doendo mesmo, porque dói? Por um tempo. É quase que um tempo pré-determinado, né? E quando eu me separei, eu fiz isso, né? Nesse revés aqui, eu fiz isso. Eu falei, eu vou chorar por tantos dias contados, que foram, eu me dei o prazo de 30 dias. Eu vou chorar, eu vou ficar triste, eu vou me lamentar, eu vou pedir colo para as amigas, eu vou fazer de tudo para curtir a minha fossa,
meu desabamento, 30 dias. E eu disse, 30 dias corridos. No 31º dia acabou. E eu dizia isso para mim, Gislene, 31 dias acabou, seu limite é 30. Chore, desabe, faça o que quiser. No 31º dia, essa página tem que estar virada. E assim foi. E aí, como eu aprendi como fazer, porque eu tinha sentido a dor na carne, sabe? Aí eu falei, pode vir que eu ajudo vocês, porque agora eu sei como funciona. Claro que cada caso é um caso, né? Mas quando você sente na pele, você fala, ah, chá comigo, que disso daí eu manjo. Então, invista em você, não em ficante, não em quem pisa na bola com você, não em quem, como eu mencionei já, combina não cumpre, fala e não faz, sabe? Muito blá blá blá, muito eu faço, eu aconteço, eu sou, eu tenho, eu quero, eu me importo com você. Conversar é muito, sabe? E aí vai ficar no campo do ficante. Essa pessoa não merece esse tipo de pessoa, né? Que pode ser homem ou mulher, viu? Não merece o seu investimento de tempo, de energia, de tudo. Invista em você, porque você não vai se decepcionar com você, desde que você também construa uma vida para você e não ficar sendo sombra ou estar à margem da vida de alguém. Então, porque senão você também vai dar com os burros na água, você com você. Porque quando você olhar, né, para dentro, olhar para o espelho, olhar para dentro e se perceber vazia, porque você não fez nada por você, você não se preencheu, então você vai estar oca e vazia, aí sim, aí o choro é livre, certo? Beijocas para vocês.